Hoje tem a seleção brasileira em campo, é o Brasa do técnico Carlo Ancelotti. Toda a expectativa para uma seleção diferente, para uma seleção renovada, para uma seleção de astral novo. O Brasil contra o Equador lá em Guayaquil, bola que rola às 8 horas da noite. E a Itatiaia vai transmitir para você com todo o primeiro time do rádio. Olha aí, a 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas, com jogos importantes na noite de hoje, além do jogo do Brasil, né? Além do Brasa contra o Equador, teremos 9 da noite, Paraguai e Uruguai, jogo lá em Assunção, Uruguai em crise, não vence nos últimos jogos, Marcelo Bielsa numa problemática com os jogadores do Uruguai, e o Paraguai em Assunção, por sua vez, embalado, vem aí sem perder nos últimos jogos, sonhando com classificação. O Chile, em crise, recebe a Argentina. Jogo é às 10 horas da noite, Chile e Argentina. Portanto, os 3 jogos de hoje, Equador e Brasil, 8 horas, Paraguai e Uruguai às 9, Chile e Argentina, 10 da noite. Vamos ver a classificação destas eliminatórias. A classificação de momento tem a Argentina na liderança isolada. Os argentinos em primeiro lugar com 34 pontos. O Equador, adversário de hoje do Brasil, é o segundo com 23. Uruguai e Brasil, 21 pontos. Olha aí, se o Brasa ganha, pode pular para vice-liderança destas eliminatórias. O Paraguai tem 21, a Colômbia tem 20 pontos, é a 6ª colocada. Venezuela, 7ª colocada, tem 15 pontos. E aí, quem está fora hoje de uma possível classificação para a Copa do Mundo? Bolívia, 14 pontos. Peru, 10 pontos, 9º colocado, e o Chile, que campanha desastrosa, lanterna o Chile, que hoje pega a Argentina, duelo do líder contra o lanterna. Os chilenos têm apenas 10 pontos na última colocação. Canal da Itatiaia, mais uma vez com a seleção brasileira, sempre lado a lado com o Brasil, desta vez no Equador. Vamos até Guayaquil com as informações, o time provável, a escalação do Brasil. Tô botando fé, viu? Tô botando a maior fé no Brasa hoje. Wellington Campos e as informações da seleção brasileira. Bom dia, Wellington. Alô, Thiago. Alô, amigos da Itatiaia. Um dia histórico na história do futebol brasileiro. Voltamos a ter um técnico estrangeiro. Já tivemos 3 e olha como o futebol mineiro é envolvido nisso. O último técnico brasileiro estrangeiro foi um argentino, Filpo Nunes. Vamos voltar a 1965, na inauguração do Mineirão. Filpo Nunes dirigia o Palmeiras e a CBF, na época CBD, mandou que ele treinasse a seleção por um dia no lugar de Vicente Feola. E são os registros da Confederação Brasileira de Futebol do último treinador estrangeiro. Agora chega um italiano para ser técnico efetivo de um jogo oficial 3 pontos aqui em Guayaquil, no Equador. Ele confessou na pergunta da Itatiaia que está muito ansioso e confia muito na nossa seleção. Trouxe jogadores experimentados e aposta também no talento de quem? Por exemplo, Estevão, jogador do Palmeiras revelado pelo Cruzeiro e que ele conhece apenas por vídeo. Visto solo en vídeo, en la tele, veo lo que ve todo el mundo, que es un jugador con un talento extraordinario, especial, que es muy joven, que tiene que aprender cosas. Lo que he conocido es su carácter, su persona, me parece un chico humilde, bueno, con ganas, con personalidad. Esto me parece bien, pero digo siempre que con los jóvenes tenemos que ser un poco cuidados, ser paciente, como tiene que ser paciente él para buscarse su posición. Obviamente tiene todas las características para ser un jugador muy importante para el futuro de la selección. A seleção brasileira joga às 8 da noite no horário de Belo Horizonte, 6 da tarde aqui em Guayaquil, no Equador, e o Brasil deve jogar com Alisson, aí vem na lateral Wanderson, Marquinhos, Danilo ou Alex e Alexandro, Casimiro, Bruno, Guimarães e Gerson, o Estevão ou Matheus Cunha
Richarlison e Vinícius Júnior na estreia de Carlo Ancelotti. O que a gente faz? A gente deseja a ele boa sorte, porque se ele tiver boa sorte com a seleção brasileira, são mais 3 pontos para chegar à Copa do Mundo do ano que vem. Então, aquela frase que a gente gosta: vai Brasil de Carlo Ancelotti, que a nossa fé te empurra. Um abraço para você. Outro, Wellington Campos, a Itatiaia, direto de Guayaquil. Vamos trazer a arte, a escalação da seleção brasileira, o possível time para análise do Ale Oliveira e do Alexandre Simões. Bora colocar na tela a possível escalação do Brasil para hoje à noite, a escalação da seleção brasileira. Ô, Ale Oliveira, de verdade, eu tô botando fé, eu sou pachecão, eu torço muito pela seleção brasileira. E eu acho, honestamente, que o Ancelotti tá conseguindo já de cara algo importante, chamar atenção. Há muito tempo não nos falava do Brasil, da seleção brasileira, para um jogo de eliminatórias principalmente, como está se falando hoje. Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alex e Alexandro. Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson. Estevão, Richarlison e Vinícius Júnior. Eu tô botando fé, viu, Ale Oliveira? Bom dia. Muito bom dia, viu, Thiago? Bom dia aos companheiros e a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu também sou um pachecão, um torcedor da seleção brasileira, de todas as modalidades, inclusive principalmente futebol, porque é a seleção que mais venceu na história do mundo, né? E ele, eu acho que toma algumas decisões importantes, que é fortalecer o time no momento defensivo, principalmente nesse primeiro jogo contra um Equador que está invicto diante do seu torcedor, a seleção que menos perdeu nas eliminatórias sul-americanas. Tem sim bons jogadores, então acho que ele deixa uma defesa mais sólida, um meio-campo mais marcador, e aí a expectativa que do meio para frente os jogadores talentosos, como ele mesmo descreveu, o Estevão, consigam definir a parada, né? Então sinto que é uma seleção mais protegida, é uma seleção mais cascuda. Ele traz jogadores que ele confia para a equipe titular novamente, né? O caso do Casemiro, ele gosta do Richarlison também, enfim. Mas me agrada ter um meio-campo mais marcador, também na presença, além do Casemiro, do Bruno Guimarães e do Gerson, para que os jogadores de frente tenham mais liberdade para mostrar o seu talento, principalmente no 1 contra 1. Eu acho que o Ancelotti não é um treinador revolucionário, mas é um cara que entende muito, que tem muita moral, que simplifica o jogo. E eu acho que é isso que ele procura fazer nessa sua primeira escalação. Um time que vai marcar muito do meio para trás e que vai tentar usar e abusar da individualidade do meio para frente. O Alexandre Simões, até antes da sua análise, a pergunta foi confeccionada por você e pelo nosso diretor Michel Ângelo. Então as pessoas estão perguntando aqui no chat se o adversário do Dorival Júnior na estreia dele é na estreia oficial ou vale o amistoso. Bom dia, Alexandre Simões. Bom dia, Thiago. Bom, todo jogo entre seleções é oficial. Mesmo quando é amistoso? Mesmo quando é amistoso. Os padrões FIFA dizem o seguinte: seleção A contra seleção A é jogo oficial. Entendeu? Então é o que vale. É o que vale, não precisa ser jogo de Copa América, de eliminatórias. Um amistoso, seleção A do Brasil contra a seleção A da Noruega, é jogo oficial, é estreia. A parte do que o Michel Ângelo produziu da pergunta tá excelente. A parte que coube ao Simões gera confusão. Eu só distribuo os prêmios. Não foi tudo. Não tem confusão nenhuma. Vamos voltar. Foi na Europa esse na Europa. Sim, lugar que tem um relógio famoso. Eu estou apenas relatando a dúvida das pessoas aqui no nosso chat, muitas pessoas questionando. Agora, dito isso, todo mundo vai acertar, assim espero. O Alexandre Simões, assim espero também que o Brasil vença com uma grande atuação. Tomara que o Estevão arrebente, né? Tomara que o Richarlison volte a marcar gols com a camisa do Brasil, que o Casemiro volte a ser aquele líder que nós sempre vimos dele no Real Madrid. E eu já gostei desse meio campo, tá? Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson. 3 caras que jogam bola, mas que marcam muito forte também, viu, Simões? Exato, Thiago. E é interessante porque, assim,
Pra começar, são 3 volantes, né? Então, o Gerson é um meia volante, o Gerson é tudo, né? Craque de bola. Mas, Thiago, eu acho que o fundamental é o futebol brasileiro recuperar o seu prestígio, tá? Não adianta a gente... O Ale destacou aí o fato da gente ser o maior campeão do mundo, com 5 conquistas, é a camisa mais pesada do futebol mundial, é o país do Pelé, é o país do Garrincha, é o país do Tostão, ok, isso tudo. Mas a seleção brasileira atravessa o momento mais complicado da sua história. E é um momento mais complicado, inclusive, do que toda aquela pressão que a gente viveu de 70 a 94, que foram 24 anos sem vencer a Copa do Mundo, período que se repete agora, né? De 2002 a 2026. Porque de 70 a 94, o Brasil teve algumas seleções que encantaram o mundo. E não só a de 82 com o Tele Santana na Copa da Espanha, a gente teve belíssimos momentos em 86, por exemplo, no retorno do Tele, com o próprio Cláudio Coutinho na Copa de 78. Então, o futebol brasileiro, ele perdeu muito dessa essência, sabe? Nós viramos coadjuvantes em Copa do Mundo, embora sempre cheguemos como favoritos, sendo eliminados por seleções que nem integram aí a primeira linha do futebol europeu, como Croácia, como Bélgica. Tá? Nós perdemos mais do que ganhamos a Copa América, no momento em que passamos a valorizar a competição, e essa valorização acontece ali a partir do final dos anos 90. Então eu acho que o Carlo Ancelotti, ele tem peso e competência para poder recuperar o futebol brasileiro. E o futebol brasileiro no sentido da seleção brasileira. Nós somos a maior seleção do mundo, mas vivemos também a maior crise da nossa história. Mas vai virar a chave. Jogou pra baixo, né? Hoje vai virar a chave. Sai pra lá, Simões. Sai não, não joguei pra baixo, joguei pra cima. Jogou bem pra baixo. Hoje eu sou mais Brasil. Aliás, eu vou trazer o Rubens Júnior com a escalação. Michel acabou de ligar, falou que a gente ia transmitir o jogo, cancelou Michel, agora. Pra quem não sabe, é o nosso chefe. Porque jogou tão pra baixo, uma muruca tão grande. Não. Hoje, o Alexandre Simões? Hoje não, Alexandre. Hoje não, Simões. Inclusive, hoje não. Irei assistir o jogo com a camisa da seleção.